Boa tarde a todos, a todas. Sou Ademar Tavares, faço parte da equipa do gabinete que era o antigo laboratório de e-learning e a gente foi, sinto-me promovido, né? Porque agora somos o gabinete de inovação pedagógica. É uma estrutura que hoje cada vez mais se firma em todas as instituições educacionais. Nós participamos, inclusive, na quarta-feira passada, em um evento na reitoria da Universidade de Lisboa, com equipas semelhantes à nossa de todo o país, e o auditório estava cheio. O auditório tinha lá uns 200 colegas. Ficamos muito felizes de ver que nós, na experiência de inovação pedagógica que se promove em Portugal, temos, como todas as instituições, suas limitações, suas dificuldades, mas a gente tem alguns avanços também e ficamos muito felizes em partilhar esse momento. Acho que muitos desses colegas, inclusive, vão estar também aqui na nossa GIBS, para a gente ampliar ainda mais o grupo de pessoas que têm esse interesse, essa vontade em promover um ensino que seja mais eficaz, um ensino mais adequado aos tempos que a gente vive, com inteligência artificial, com redes sociais, com alunos tão dispersos, e que a gente sabe o quanto é importante poder dar para eles uma excelente formação para que saiam daqui excelentes profissionais e fantásticos cidadãos e cidadãs. É isso a nossa missão. Pois bem, eu fiquei com a missão que hoje deveria estar dividir com um colega que vocês talvez já conheçam, o Fábio Barros. Ele não pode estar com um pequeno problema de saúde, mas ele já se comprometeu em uma futura sessão falar mais especificamente de uma parte que ele tem planejado falar com vocês. E na nossa conversa de hoje eu vou começar falando sobre um conceito que está muito projetado, está muito introjetado, melhor dito, no nosso Moodle atual. E não só no atual, mas em todo o roadmap que a gente já utiliza agora para melhorar no futuro. A ideia do Learning Experience Design, e depois a gente vai ver algumas ferramentas muito específicas dessa versão do Moodle que vocês já têm acesso. E eu queria começar mostrando uma imagem que talvez seja muito comum para o nosso dia a dia. Talvez mais essa de cá do que aquela de lá, que é a beleza do caos criativo, não é? Eu sei que muitos de nós, eu era um pouco assim, já mudei um pouco, depois eu percebi que é muito mais fácil ser organizado do que desorganizado. Dá muito menos trabalho, mas é muito comum que no processo criativo, nas nossas produções, a gente tem que buscar muita informação em diferentes fontes, e muitas vezes alguém que vê uma secretária como essa diz: meu Deus, que bagunça, e às vezes a pessoa que lá está sabe exatamente onde está cada folha, cada documento que precisa. Às vezes não, mas em boa parte das vezes sim. O problema é que aquele caos, aquela bagunça pode até fazer sentido para aquela pessoa, mas e os outros que eventualmente têm que ir lá buscar alguma coisa também? Então é um pouco essa ideia de organização e planejamento, inclusive visual, que a gente vai tentar utilizar, e não só nós, na verdade a gente tem buscado as guidelines de atuação do nosso gabinete em relação especificamente ao Moodle, em toda uma área nova da educação, que se chama Learning Experience Design, que é decorrente de uma prática já muito sedimentada na área da informática, do marketing digital, que é do User Experience, ou seja, cada vez mais a gente deixa de ter páginas como essas daqui, como era muito parecida com o nosso antigo Moodle, para termos páginas mais parecidas como essa aqui. E podem ser ambas utilizando a plataforma Moodle também. Outro exemplo é na quantidade de botões e de controles que a gente tem à nossa vista. Essa foto faz uma contraposição no painel, no dashboard da Space Shuttle e das naves da SpaceX, que hoje quase tudo, as funcionalidades podem ser até mais avançadas, mas elas estão, digamos, arrumadas em caixinhas e em gavetas que as pessoas, que os utilizadores vão lá buscar. Então, é uma tendência em todo o mundo a utilização, na educação também, desses princípios de design e de user experience para a educação. E muitas vezes também a ideia é não termos tantas páginas diferentes para navegar,
tentarmos sintetizar isso em um espaço único, mas que seja mais limpo também. Isso fica muito visível, isso também pode ser enriquecido com outros elementos visuais que hoje se utiliza muito no mundo do marketing digital, como a utilização de imagens e muitas vezes imagens em movimento, inclusive para fins pedagógicos. Essa daqui é uma plataforma que se utiliza para se fazer visita virtual no mercado imobiliário, mas a gente utiliza algumas dessas técnicas aqui também para fazer visitas virtuais, por exemplo, em laboratórios. Tem um exemplo que posso mostrar a vocês em instantes. A gente também está começando a fazer vários experimentos com realidade virtual e realidade aumentada. A gente espera também, logo no início do ano que vem, apresentar uma coisa nova para vocês. Bem como também é bem factível a utilização cada vez mais de plataformas de inteligência artificial. Essas imagens foram geradas, esses clipes, como a gente chama, por inteligência artificial aqui no nosso gabinete, inclusive com modelos que já estão até desatualizados. Hoje, com 4, 5 meses, os modelos e as plataformas de AI evoluem muito rapidamente, mas essas são imagens que a gente utilizou em projetos reais que foram feitos aqui na faculdade, utilizando exclusivamente inteligência artificial. Aqui não usamos nenhuma câmera, foi só prompt e algumas plataformas que geraram, e que todas, naquele momento, todas foram geradas pela Sora. Hoje a gente já está usando outras plataformas também para gerar essas imagens. E chegando mais próximo à nossa casa, essa era a nossa página principal do Moodle. Hoje a gente, para conseguir entrar no Moodle, tinha essa quantidade enorme de informação. Na verdade, essa imagem é composta por, se não me engano, são 5 ou 6 print screens, screenshots, para a gente poder ter essa visão geral. E hoje a gente tem um Moodle que está concentrado em praticamente uma única página. A nossa ideia é que, com a única tela, sem precisar fazer roll-up, a gente consiga ter toda a visão do que a gente inicialmente vai precisar. É aquela ideia de tentar manter a nossa secretária organizada, porque é muito mais complicado para alguém localizar uma informação aqui do que desta forma. Então, utilizando uma iconografia mais leve, mais user-friendly, como a gente costuma dizer. E esse é hoje o desenho que vocês veem da nossa página principal. E uma outra prova de que isso a gente está fazendo em várias dimensões, isso aqui, deixa eu ver, pronto. Em várias dimensões da nossa prática. Quando a gente mandou e-mail no começo desse ano acadêmico para vocês, dizendo que o Moodle estava disponível, nós mandamos em anexo, não sei se tiveram a oportunidade de ver, um pequeno ficheiro, esse ficheiro, um GIF, que foi produzido com PowerPoint, uma coisa muito simples de fazer, mas é uma amostra prática como ferramentas simples podem ter um alcance didático muito eficaz. Em vez de a gente criar um manual dizendo onde é que está cada um desses elementos daqui, a gente criou um único GIF dizendo, olha, na página anterior, os participantes estavam naquele lugar, a gente coloca uma setinha vermelha, põe uma caixinha vermelha, está aqui em participantes. Então, é só para mostrar a vocês que a gente tenta fazer o que a gente proclama, não é naquela história, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. A gente tenta fazer o que a gente tenta divulgar também, na ideia de utilizar o design, de utilizar esses elementos para promover uma proposta, digamos assim, uma formação mais significativa. Passando já, e peço desculpas que eu estou a correr porque ontem eu passei do tempo e eu já não quero repetir essa falha, mas a qualquer momento que vocês tenham qualquer dúvida, qualquer questionamento, por favor, interrompam, é um momento de diálogo. Eu vou andando rápido para ver se cabe tudo no tempo, e deverá caber tudo no tempo, mas fiquem à vontade para intervir. A primeira coisa que eu queria mostrar a vocês é que existe uma nova forma da gente visualizar as nossas páginas no Moodle, e muitas vezes nós tivemos, especialmente no começo do semestre, alguns pedidos de ajuda de alguns docentes, porque não estavam conseguindo localizar naquele quadro minhas disciplinas, as disciplinas que gostariam de ver. Isso é decorrência dessa possibilidade, quando a gente entra na página de minha disciplina, de ter 4 elementos, tem 3 bem visíveis e tem outro que não é tão visível assim, mas ela é muito importante, vocês já verão, para a gente poder visualizar. E, em geral,
Muitas vezes o que acontecia, por algum motivo, algum docente entrava na página e, sem querer, entrava nesse menu e, em vez de estar selecionado todas as disciplinas, estava lá só por iniciar ou com estrelas e, às vezes, a pessoa diz, Ademar, eu deveria estar lá em 10 páginas e não aparece nenhuma para mim. Vou mostrar a vocês, muito brevemente, vou sair aqui da apresentação para mostrar a vocês no nosso Moodle como é que isso funciona, que fica mais fácil da gente perceber. Pronto, quando eu venho aqui para a minha página inicial, venho nas minhas disciplinas e, como vocês podem imaginar, eu tenho aqui uma lista grande de páginas das quais eu estou vinculado. No gabinete a gente tem que dar apoio a muitas coisas. Mas eu posso organizar apenas, por exemplo, para tentar mostrar aquelas que tem essa aqui com estrelas, já vou mostrar a vocês o que como é que a gente coloca uma estrela, como é que a gente chama favoritar, a gente favorita alguma disciplina. Nesse momento, pronto. São as 5 páginas que nesse momento eu estou trabalhando com mais frequência. Então, isso, para quem tem muitas páginas no Moodle, facilita bastante. Quem não tem muito, não vai precisar dessa ferramenta, embora fique aqui o alerta que, se algum dia, eventualmente, entrar, mas onde é que estão minhas disciplinas? Possivelmente dá uma olhada aqui nesse primeiro cantinho, para a gente ver se não está marcada algum filtro que, de alguma forma, esteja a impedir ou dificultar o acesso a alguma disciplina. Também é possível modificar a ordem que essas disciplinas aparecem por último acesso, é a que eu prefiro usar, porque normalmente está relacionado com o trabalho que eu estou fazendo naquele momento, mas também a gente pode colocar pelo nome da disciplina. A gente também pode utilizar esse campo aqui para fazer a pesquisa. Pois não, claro. Posso só fazer uma pergunta? Claro, claro. Eu utilizo bastante o Moodle e tenho um curso inteiro no Moodle de mestrado. Ok. E uma coisa que me dava jeito era ter a visualização do curso todo. Portanto, esta coisa pelas disciplinas não é muito prático quando eu quero aceder ao curso todo. Ok. Há uma maneira expedita de... Assim, já vou mostrar. Por padrão, agora, nessa versão do Moodle, a gente tem no lado esquerdo uma pequena aba que é o menu da disciplina, que é como se fosse literalmente um sumário de todos os tópicos, com a vantagem que quando o aluno, o professor, ali clica, já vai diretamente para aquela atividade. Acho que já posso até mostrar isso. Eu vou ter um momento mais específico, mas não há nenhum problema em mostrar isso. Vamos, por exemplo, deixa eu pegar uma que seja... Pronto, a missão Moodle. Aqui já dá, aqui vai ser muito fácil de a gente visualizar. Deixa eu ver. Eu vou entrar aqui numa biblioteca. Pronto, essa disciplina aqui, o teste Moodle. É uma disciplina que eu posso mexer à vontade. E quando, nesses 3 tracinhos do lado de cá, eu tenho todo o menu da disciplina, todos os tópicos na sequência, e eu posso, inclusive, ver dentro dos tópicos, eu posso, por exemplo, clicando nesses 3 pontinhos, que chama-se menu de contexto, eu posso, por exemplo, contrair tudo, e aí eu tenho só os módulos, e aqui, dentro do módulo 4, eu posso clicar e já vou diretamente aqui para o laboratório de consenso ético. Clico lá, já vai carregar, já vou diretamente para aquele ponto. Então, por padrão, todas as páginas do Moodle que foram entregues a vocês nesse semestre, tem esse menu de navegação no lado esquerdo. Não sei se era isso que a professora estava a perguntar. A questão é, com este menu em que eu vejo as minhas disciplinas, Ok. eu posso ver disciplina a disciplina. Sim. Mas o que eu queria ter era uma forma expedita de ir para a estrutura do curso onde tem as várias disciplinas, que eu antes conseguia ver, por exemplo, estava debaixo do departamento de matemática, tinha o curso de mestrado, e depois dentro do mestrado tinha os semestres, e pronto, eu agora não consigo fazer isso. Acho que agora isso está em outra parte, também não sei se é exatamente isso que a professora está a perguntar, mas vamos lá ver se é. A gente vem aqui na página inicial e logo aqui abaixo a opção de todas as disciplinas. Em todas as disciplinas a gente tem organizado por departamento. Vamos, por exemplo, colocar aqui um departamento que tem muita disciplina, o departamento de Química. Estão divididos por mestrados, projetos e por ano letivo. E no ano letivo, a gente começou a fazer a divisão também por semestres, porque a gente tem, ainda bem, meu emprego está garantido,
muita demanda, cada vez mais disciplinas indo ao Moodle, ok? Normalmente elas estão em ordem alfabética, essas aqui ainda não estão, a gente está fazendo alguns ajustes, mas elas costumam estar em ordem alfabética, portanto, dessa forma a professora consegue ver todas as unidades curriculares do seu departamento, como eventualmente pode ser que haja interesse em ver de outro departamento. A gente não consegue, se não tiver inscrito, ver o conteúdo da disciplina. Tem que estar inscrito, pedir autorização do colega. Nós, como administradores, conseguimos ver isso. Mas o mapa geral da instituição está aqui disponível na página de nada, na página inicial, nessa parte aqui das minhas disciplinas. Bem como também é possível fazer essa pesquisa diretamente aqui utilizando essa caixinha, e aí a gente pode buscar uma unidade curricular específica ou palavras, termos que relacionados àquele que haja interesse no momento. Okay? Então, voltando para a nossa apresentação, essa primeira ferramenta, que vocês podem livremente explorar, permite que vocês façam essa escolha por o tipo de disciplina, depois como vai ordenar. Também a forma de visualizar. Normalmente eu utilizo a opção de lista, porque como eu tenho muitas unidades curriculares, a lista aparece praticamente só o nome de cada uma delas. Quem precisar, por exemplo, de algo mais visualmente atraente, pode deixar na visualização de cartão, que aí aparecem só os cards com o nome da disciplina também, é uma questão de opção pessoal. E aqui tem esse itemzinho que eu disse a vocês que esses 3 pontinhos no Moodle, quem já andou mexendo um pouquinho mais já deve ter visto que são muito discretos, mas são muito importantes. Que é aquela ideia da gente utilizar um desenho minimalista, e o Moodle incorporou isso também, mas todas as ferramentas referentes às atividades, aos tópicos, tudo que a gente está fazendo, muitas vezes estão guardadas, organizadas dentro daqueles 3 pontinhos. Então, em vez de estar tudo espalhado dentro da secretária, está tudo dentro da sua gavetinha. E a gaveta abre-se clicando-se nesses 3 pontinhos, que chama-se tecnicamente, no contexto do Moodle, de menu de contexto. Portanto, eu posso, na minha lista de disciplinas, escolher uma daquelas para marcá-la com estrela. Ela literalmente aparece uma estrelinha do lado e eu posso, quando aplico esse primeiro filtro aqui, dizer que quero ver apenas as disciplinas que têm estrela. Bem como há uma disciplina que, olha, eu não preciso que ela esteja aqui na minha lista agora, mas eu não quero me desexcluir dela. Vamos supor que vocês fizeram uma formação sobre produção de vídeos educativos há 2 anos atrás. Ainda estão lá inscritos no Moodle, que eu chamei isso, sempre deixa a página em aberto. Mas está aqui atrapalhando, não vou usar nesse momento. Marca como remover da visualização, que significa eu não me desinscrevi, a disciplina continua disponível para mim, mas não está ali atrapalhar aquela minha lista. Portanto, é possível também fazer essa remoção da visualização sem que a pessoa precise se desinscrever da unidade curricular. Ok? Bom, vamos lá. Essa talvez seja uma das mudanças... Pois não, claro. Não. Excelente pergunta, professora. Quando eu removo da visualização, deixa eu voltar aqui para a página, essa página de minhas disciplinas é uma página que tem a ver com uma forma como eu visualizo o que eu quero. Portanto, o Moodle, por ser extremamente modular, ele é muito personalizável também. É muito comum que imagine que estejamos todos nós inscritos nas mesmas unidades curriculares. Pode ser que apareça essa página de forma distinta para cada um de nós, depende de como nós queiramos fazer. Então, a partir do momento que eu venho aqui nas minhas disciplinas, deixa eu aqui voltar, e vou fazer esse processo aqui para mostrar. Vou escolher uma dessas qualquer, por exemplo, essa muda para gestão universitária. Eu vou remover da visualização, eu não me desinscrevi, a disciplina continua a funcionar, nada mudou. Agora, na minha lista de disciplinas, ela não está mais atrapalhando a minha já longa lista. Aliás, eu estou precisando fazer isso. Estou precisando dar uma arrumadinha na minha secretária. Porque está muita coisa aqui que nesse momento eu não estou precisando usar. Mas, Ademar, ok, e agora? Se por acaso em algum momento precisares ir lá, venho aqui
e venho aqui novamente no filtro e venho nas removidas da visualização, e aí eu vejo só aquelas que é uma espécie de arquivo, como dissesse, olha, isso aqui eu não vou usar no dia a dia, vou deixar nesse meu arquivo morto, mas está aqui disponível, quando precisar eu vou lá e recorro a ela. E a qualquer momento eu posso colocar ela de volta à visualização, essa lista já fica limpa, quando eu volto para todas as disciplinas, ela volta a aparecer lá. Portanto, professora, isso não impacta nem no acesso à disciplina, nem na inscrição e descrição quem lá está. É simplesmente a forma como a pessoa vê aquela lista de disciplinas, se lhe é útil ou não. Isso é mais importante para quem tem muita unidade curricular. Quem não tem muita unidade curricular, quem não tem muita página, nem sugestão, deixa como está. Eventualmente, só favoritar, né, colocar as estrelinhas para elas aparecerem de forma de ficarem prontas para serem listadas quando a gente aplica aquele filtro. Bom, não sei, acho que era isso que a professora havia perguntado, né? Muito bem, vamos lá. Então, essa parte aqui é uma das mudanças do ponto de vista de design, inclusive de design gráfico, talvez tenha sido uma das mais impactantes. A gente começou a adotar um outro formato chamado formato cards. Esse aqui era, por exemplo, a página da biblioteca e mais, vocês estão vendo aqui o menu da biblioteca com os tópicos fechados, ou seja, quando o aluno abrir isso aqui, era uma lista muito maior, era uma página muito grande, a lista tem muito conteúdo, tem muita coisa para divulgar, e a gente agora mudou para um formato que praticamente se vê num único ecrã. Essa é a nova página da biblioteca, vou mostrar a vocês aqui em tempo real também como é que ela ficou organizada. E eu acho... Pronto, essa é a nova página da biblioteca. Temos aqui um vídeo introdutório. Esses documentos, que são os documentos que os alunos mais precisam utilizar da biblioteca, estão não só visíveis, como eles estão muito fáceis de aceder. Quando o aluno clica na imagem da capa daquele documento, automaticamente o PDF já fica aberto para si diretamente. Ele pode baixar, pode ler, pode utilizar da forma como precise naquele momento. Bem como o que eu acho que fica mais interessante. A gente construiu para a biblioteca, a pedido da equipa deles, os chamados cards. Deixa eu fechar isso aqui ao lado. Os cards, que vocês podem configurar como vocês quiserem nas unidades curriculares de vocês. Vou dar até um outro exemplo. Nós desenvolvemos, vocês sabem que a gente já apresenta esse exemplo algumas vezes, é de fato talvez um dos projetos mais visíveis que o Gabinete de Inovação Pedagógica teve a honra de fazer parte, que é um projeto do professor Ricardo Franco, e que ele planejou e produziu uma visita virtual ao laboratório do Hospital São Francisco Xavier. Antes ele levava 6 ou 7 alunos, hoje são 30, é impossível até, pelo espaço físico, não é? Foram feitas uma série de entrevistas, a gente filmou e fotografou em 3D, é uma coisa que ficou realmente fixe. Mas vejam que os cards estão separados por variações de cor que tentam ter uma certa relação com o tema e a gente mantém essa mesma escolha de cor dentro dos elementos que aqui estão. Por exemplo, citometria tem esse tom mais mais avermelhado, química, homeostase e urgência está ali usando a cor, variações de verde, e todos esses cards foram criados com PowerPoint. Uma coisa que vocês podem fazer também, se não quiserem fazer, podem pedir nosso apoio com todo gosto, a gente pode ajudar vocês a fazer isso, e é muito simples. Outra vantagem desse formato dos cards é que ele é responsível. Vocês sabem que boa parte dos nossos alunos não utilizam computadores como a gente, menos ainda tablets, usam quase sempre telemóvel. Mas o Moodle tem a flexibilidade de ser uma plataforma que a gente chama responsiva. E esse conceito, que é também um conceito de User Experience, tem a ver com a adaptação ao formato do ecrã. Portanto, se o aluno tiver a ver, isso aqui é mais ou menos a proporção de uma tela de Android. Deixa eu pegar aqui o nosso Moodle também. A gente também consegue... Deixa eu entrar aqui na página da biblioteca, especificamente, para vocês vejam. Não, aqui está a missão Moodle. Pronto. Vejam que também a gente consegue manter uma boa visibilidade, mesmo quando a gente muda
de plataforma. Eu não estou a falar da aplicação móvel. Existe uma aplicação móvel do Moodle que a gente ainda não avançou. Temos o nosso plano no ano que vem habilitarmos de forma integral. De momento, não sugerimos que seja utilizado para aceder o nosso Moodle aqui. A gente não tem toda a parametrização feita. Mas o navegador de qualquer telemóvel vai poder responder esse problema e vejam que esses cards eles se adequam rapidamente à tela ao ecrã que esteja sendo usado, ok? Gostei, Ademário. Quero fazer uns cards agora para a minha disciplina, porque lá na minha disciplina eu tenho uns cards de uns formatos geométricos que não é a coisa mais horrível do mundo, mas também podia ser muito melhor. Como é que a gente faz isso? É muito simples o procedimento, vou mostrar aqui a vocês. Quando a gente desenvolveu esses cartões da biblioteca, a gente partiu... já vou mostrar a vocês a parte da configuração. Vou primeiro mostrar aqui o resultado. E deixa eu passar aqui um pouquinho mais, porque eu quero mostrar... É isso, pronto. Houve um processo de design, isso tem muita mão do João Chamis, vocês sabem que é a pessoa que cuida muito da parte do design da produção de vídeo lá do nosso gabinete. Depois a gente pediu para a inteligência artificial também criar algumas imagens que de alguma forma tivesse a ver com o conteúdo que estava sendo trabalhado naquele momento, e essa é a versão final do card, fica lá na página. Ou seja, no fundo, são slides do PowerPoint, sem texto, porque esse texto é gerado no Moodle. Qual é a vantagem? Se eu precisar alterar, há mais na biblioteca do que possas imaginar. Eu não preciso entrar no PowerPoint, editar o texto, exportar de novo. Não, eu posso fazer isso diretamente no Moodle. Segunda vantagem, se a gente deixa aqui vazio e coloca o texto no nome do tópico, isso vai aparecer automaticamente aquilo que estava mostrando o professor no começo, naquele resumo dentro da unidade curricular, dentro da página. Se a gente já coloca o texto dentro do próprio slide, o nome do tópico vai se sobrepor, e aí vai ficar muito texto, um texto em cima de outro, não vai funcionar bem. Então, nossa sugestão sempre é utilizar um fundo relativamente neutro, fazer variações de cor ou colocar ícones ou imagens que correspondam. Eu acho que, por exemplo, e ontem eu estive conversando muito brevemente, eu comentei isso por segundos com a professora Rita na apresentação durante a tarde. Por exemplo, quem tem procedimento em laboratório e eventualmente passe por áreas do laboratório, por máquinas específicas, por que não utilizar a imagem, uma fotografia que a gente tira com o próprio telemóvel para criar esses cards? De alguma forma, deixar a ideia de que o Moodle é um elemento a mais que vai ajudar o aluno a localizar os materiais para o processo de aprendizagem. É isso que a gente tenta transmitir com essa ideia de como é que a gente pode usar o Moodle para que a gente consiga promover um processo de aprendizagem mais engajado, mais motivado dos alunos. O uso de imagem é uma coisa muito importante. A gente sabe que eles precisam ler texto, eles precisam melhorar muito a interpretação de texto, eles precisam ler... A gente passa um artigo com 10 páginas, professor, 10 páginas de artigo, como se fosse uma coisa, né? Um castigo quase. Mas, além disso, é importante a gente perceber que para cativar, num primeiro momento, o olhar dessa geração é muito atraída por imagem. E, se possível, sempre for possível, imagem em movimento. Isso ajuda bastante. Pois bem, eu gostei, Ademário. Como é que eu vou fazer esse card? Vou voltar então aqui para mostrar a vocês muito brevemente. Se alguém quiser até já fazer esse teste, já pode fazer quem tiver computador aberto. Vai entrar na sua unidade curricular, ou na unidade curricular que queira fazer eventualmente esse teste. Isso já vai estar configurado para quem pediu unidade curricular desse ano, mas vamos supor, eu quero então experimentar na unidade curricular de 2023, que ainda está lá disponível para vocês podem fazer essa brincadeira para ver lá como é que fica, né? Entra lá nas configurações da unidade curricular, e aí, na parte das configurações, tem um item chamado formato da disciplina. É alterar isso para o formato cartões. Temos o formato tradicional, que é o formato Classic, que é aquele antigo que é uma escolha pessoal também. Se alguém disser, Ademário, eu não gosto desses cards não, eu prefiro como era antigamente, que tinha só o texto, eu tenho pouca coisa para colocar,
É uma escolha de cada um de vocês. Pode, a qualquer momento, cada um de vocês pode reverter, clica ali onde tem formato e tira de cartões, coloca para o formato clássico e volta para aquela visualização anterior do Moodle. É uma escolha, insisto, que cada um vai saber o que faz melhor. E há aqui inúmeros parâmetros, não vou ter tempo de falar de cada um deles, mas vou mostrar a vocês rapidamente só um que pode ser interessante, que é o chamado progresso de sessão. Alguns docentes já têm utilizado uma ferramenta que é possível no Moodle chamado acompanhamento de progresso. Não sei se é exatamente esse termo. Mas eu posso, de alguma forma, configurar o Moodle que o aluno só vai para o tópico 4 depois de ele responder o questionário que está lá no tópico 3 e assim por diante. Eu posso colocar essas condições de acesso, por exemplo, por resolução de atividade ou de grupos. A gente vai ver já já isso também. E aqui eu posso colocar, deixa-me ver se tem alguma coisa na página. Acho que pronto, já sei qual é a página que eu posso utilizar com esse fim. Deixa eu reabrir aqui essa janela, estender novamente. E aqui na missão Moodle, não, na missão Moodle não vou ter. Pronto, no teste, eu creio que eu tenho uma que eu posso mostrar isso. Módulo 4. Deixa eu só ver aqui, deixa eu voltar para a disciplina. Agora, eu estou querendo lembrar qual é a disciplina que eu já tenho isso habilitado para tentar mostrar a vocês. Configurar. E aí eu vou colocar em formato a disciplina, vou ativar o progresso de sessão como percentagem. Guardo e mostro. Vamos agora à página inicial para ver se tem algum que eu tenho. Pronto. O módulo 2 tem atividades que o aluno tem que fazer. E fica mostrado aqui o percentual. Claro que eu não fiz nada, está ali 0%. Imaginem que em todos os módulos vocês planejam 3 ou 4 atividades. O aluno entra na primeira semana, 0%, 0%. Entra no primeiro mês, 0%, 0%. Esse elementozinho acaba sendo um elemento que diz, pessoal, o semestre está andando, você continua com 0%. Então, são elementos de design muito simples, mas que podem ajudar o professor nessa missão difícil que a gente tem agora, de que é, por favor, estudem, por favor, façam suas tarefas, que é o mínimo que a gente espera. Mas muitas vezes nem o mínimo os alunos, às vezes, estão dispostos a fazer. Então, claro que não é só isso, isso não resolve, mas isso pode ajudar. Então, é um elementozinho e também a gente pode, existe um outro elemento chamado acompanhamento do progresso, hoje a gente vai conseguir ver isso, mas que a gente consegue, num golpe de vista, ver em todos os alunos quantos por cento cada um deles já conseguiu progredir naquela unidade curricular. Só isso merece quase que outra formação, mas vale muito a pena a dar uma olhada depois nessa ferramenta. Foi só para mostrar a vocês brevemente que esses cards são completamente configuráveis em vários aspectos. Eu posso, por exemplo, mudar o formato de quadrado para um formato mais vertical, eu posso mudar para praticamente uma linhazinha só, depende muito da quantidade de texto que a gente vai utilizar aqui também, tá bom? Vamos lá, deixa eu voltar para cá, por causa do tempo que eu estou vendo que eu tenho agora pouco mais de 15 minutos para a gente terminar. Eu disse, pronto, Admário, gostei dessa brincadeira, quero começar a fazer meus cards e já quero fazer o GTAD. Como é que eu faço isso? Vai entrar na unidade curricular, no tópico específico que é onde vocês querem colocar aquele card, e vai clicar nesses 3 pontinhos. De novo, o menu de controle. Esses 3 pontinhos do novo Moodle resolve muita coisa e guarda muitas surpresas que acho que nem todo mundo ainda explorou. Vale muito a pena ver esses 3 pontinhos. Nesse caso específico, lá no tópico, né? Na mesma linha onde está a mais biblioteca que imaginas, a gente clica nos 3 pontinhos e a opção editar cartão vai nos abrir essa segunda página. Eu posso, se quiser, colocar uma descrição no cartão, acho que não vale a pena porque fica muita informação. Aqui o pessoal da biblioteca já tinha antigamente, mas eles não estão deixando isso visível na página inicial. Preparo a minha imagem e a carrego aqui nesse espaço. Então, o que foi que a gente fez naquele momento? Entramos no PowerPoint, pegamos uma única imagem, fizemos variações de cor, metemos o ícone ali sem texto, claro, depois metemos em cada um dos tópicos uma imagem diferente, um card
diferente também. Depois disso, a gente guarda as alterações e esse é o resultado final, ou seja, do slide do PowerPoint, a gente gerou um ficheiro, esse ficheiro, depois que entra no Moodle, ali naquele espaçozinho que vocês viram, se transforma nesse card aqui, que visualmente acho que causa uma boa impressão de organização, especialmente. Né? Vai que, inclusive, vocês têm, sei lá, como a gente seja nas unidades curriculares, é uma linha do tempo, e, eventualmente, as cores até podem jogar um certo papel. Começo com uma cor mais clara, mais leve, até chegar no vermelho escuro lá no final, que é a última fase, as últimas avaliações. A gente pode jogar com esses elementos de design também para tentar promover esse design, né, melhorado no Moodle. Outra funcionalidade que eu não sei se todos já estão a utilizar, que é a chamada edição em massa. Especialmente para quem tem páginas com muitas atividades e precisa, em algum momento, reorganizá-las, deixar algumas ocultas, deixar algumas já disponíveis para os alunos. A gente não precisa mais fazer muitas coisas uma a uma, como era na versão anterior do Moodle, ok? A gente pode fazer isso muito brevemente. Antes disso, eu só relembrando, que já tinha mostrado a vocês há momentos atrás, as disciplinas no canto esquerdo tem uma setinha que é o sumário da disciplina, que a gente consegue ver todos os tópicos, bem como os itens dentro dos tópicos, é só a gente expandir ou contrair. Ao contrair, a gente só vê os nomes dos tópicos. Ao expandir, a gente vê os tópicos e cada um dos elementos que estão lá dentro também. Bom? Depois, quando a gente... e outra coisa que também esqueci de explicar. No lado direito, também tem outra setinha, que esse lado tem muito pouca exploração nessa versão atual do Moodle, que é o bloco, que é área de blocos. Os blocos, já acho, deixa eu ver se é o próximo slide, não, um pouquinho mais à frente. Os blocos têm uma quantidade enorme de hipóteses, de elementos que a gente pode adicionar no Moodle. O que significa isso? Muita coisa que existia naquela página original do Moodle, aquela cheia de texto, cheia de coisa, eram blocos, que muita gente não usava. Mas algumas pessoas dizem, olha, Ademar, me dá jeito, na minha unidade curricular tem um calendário já visível ali, para que o aluno possa planejar as atividades que eu programei para as próximas semanas. Ou eu quero ter ali um espaço para publicar as notícias mais recentes na minha área, cada semana eu vou colocar ali uma notícia para eles verem a importância daquilo que está na teoria, na prática do dia a dia da profissão. Então, existe uma lista enorme de blocos que podem ser adicionados como vocês quiserem. É aquele painel da Space Shuttle e da SpaceX. Space Shuttle, está tudo já ali visível. Pode ser que não seja necessário. Então, a gente vai tirar da caixinha de blocos só o que a gente vai realmente precisar. Para isso, a gente entra no modo de edição, clica nessa setinha do lado direito, que é a área de blocos, e vai aparecer aí uma das hipóteses que é de adicionar bloco, ocultar, dar permissão, e nós temos uma lista, quando a gente clica em configurar bloco, em adicionar bloco, sai uma lista aqui só da letra A até a letra D, tem 1, 2, 3, 4, quase 10 opções. Isso vai até a letra X, para que vocês tenham ideia da quantidade de ferramentas que estão ali guardadas numa caixinha esperando alguém para que use. Portanto, não deixem de dar uma experimentada também aqui e volto a insistir, se precisarem de nossa ajuda de forma mais individual, podem nos procurar no Gabinete de Avaliação Pedagógica, com todo gosto a gente dá o apoio que vocês precisarem. E em relação à edição em massa, especificamente, quando a gente clica no modo de edição, aparece agora um novo botão, que é esse botão aqui de ações em massa. Isso não existia na versão anterior do Moodle. Quando a gente clica no ações em massa, aparece, está aqui, digamos, tudo normal. Quando a gente clica no ações em massa, aparece um novo menu aqui abaixo, que permite que a gente pode, por exemplo, selecionar de uma vez só todos os elementos daquela unidade curricular. Vou dar um exemplo prático do que pode ocorrer. É muito comum que quando vocês pedem que a gente crie a nova versão da disciplina por ano acadêmico seguinte, que vocês pedem, por favor, já importem o conteúdo do ano passado.
Só que, claro, muitas vezes as datas e alguma coisa lá não está 100% atualizado. O que é que normalmente o professor fazia? Tinha que entrar um por um para deixar tudo oculto e para ir tornando visível à medida que o semestre ia andando. Hoje dá para fazer isso muito rapidamente. Vou mostrar a vocês aqui também, muito brevemente, no Moodle, como a gente consegue fazer isso. É muito rápido, é muito prático. Quando a gente vem, por exemplo, aqui, nessa unidade curricular, vejo que na visualização eu vejo os cards. Mas quando eu entro no modo de edição, ele deixa de funcionar como cards e volta a funcionar como tópico, como a gente já conhecia o Moodle antigamente. A vantagem é que agora eu tenho ações em massa. Ao clicar ações em massa, eu posso de uma vez só. Eu tenho que selecionar pelo menos um item, aqui, desculpem, eu tenho que selecionar esse item, depois eu venho em selecionar tudo, porque eu estou dizendo, eu quero que você selecione todos os módulos, não só os itens dentro de um módulo. Venho aqui em selecionar tudo e automaticamente eu tenho todos os meus módulos selecionados e posso, por exemplo, deixá-los todos ocultos de uma única vez. Clica aqui. Pronto, já vai estar tudo dentro de alguns instantes, ele vai carregar, já está tudo oculto para os alunos. Isso, para quem tem uma disciplina, unidade curricular, que tenha muitos tópicos, é super prático. Essa mesma lógica também se aplica para os itens dentro dos tópicos. Okay? Então vamos supor que agora a gente só quer deixar algumas coisas do nosso módulo 1 aqui disponível. Então, eu venho aqui em módulo 1, abro essa janelinha, coloco selecionar, eu tenho que primeiro marcar aqui, deixa eu ver se aqui, diretamente, não, tenho que primeiro desmarcar aqui, eu saio do módulo e venho para cá, dentro do item. Vamos supor que tivesse 30 itens, aqui não tem, aqui só tem 2, mas mesmo assim, quando eu coloco selecionar tudo, ele seleciona todos os itens dentro daquele módulo. E posso fazer aqui o caminho contrário. O que estava oculto, agora eu quero deixar disponível também, quero mostrar na página da disciplina, aplico e já está aberto de novo para os alunos. Então é uma forma muito rápida da gente fazer. E outra coisa que é super interessante, a gente também consegue mover itens de forma muito rápida também. Vamos supor que eu quero mover esse item aqui, um fórum de discussão, lá para o começo da página. Em vez de estar, eu posso fazer isso aqui, eu posso arrastar com a mão, clicar e ir arrastando com a mão. Ou eu posso simplesmente clico aqui, vou clicar em mover e ao clicar em mover, automaticamente já me aparece a lista de todos os itens daquela página. Posso, por exemplo, eu digo que eu quero colocar isso lá no começo do módulo 2. Clico aqui em módulo 2 e se eu clicar em caso prático, é a primeira coisa que vai aparecer depois do caso prático. Ou seja, vai ficar imediatamente abaixo do item que eu escolher. Vamos fazer o teste. Caso prático. Pronto, já saiu do módulo 6, já está aqui no módulo 2. E está aqui após o caso prático, o fórum de discussão do módulo 6. Então é uma forma muito rápida e muito precisa, especialmente, insisto, em páginas com muito conteúdo. Vamos lá. 9 minutos, vou conseguir terminar. Olha que maravilha, professor. Muito bem. Então essa é a função de edição em massa, que ainda não tem sido tão usada, mas acho que é muito prática para vocês e pode dar do mesmo jeito. Também que faço questão de reforçar essa ideia que esse menu de contexto, esses 3 pontinhos nessa nova versão do Moodle, funciona como grande organizador. Porque a primeira impressão que muita gente teve foi tiraram todas as funcionalidades do Moodle. Não, não. Essa versão tem bem mais funcionalidades. Elas estão agora guardadas, organizadas, quase sempre dentro do menu de contexto. Então, esse menu vai ter diferentes funções a depender da página em que a gente está, que tipo de atividade a gente está, mas o menu de contexto é realmente muito importante também. Outra coisa que é bem interessante, especialmente para quem tem que trabalhar com alunos que não falam português, é uma atividade chamada escolha de grupo. Você já sabe que no Moodle a gente pode criar grupos manualmente ou até de forma automática, mas normalmente era o professor que tinha que fazer isso ou aleatoriamente ou meio que manualmente dizer os alunos que iriam estar no grupo. Essa atividade permite que os alunos se inscrevam nos grupos que o professor permita que ele esteja inscrito. Mas
Essa estratégia a gente também tem utilizado, por exemplo, nas disciplinas que são replicadas aqui e na Nova Cairo também, que são dadas aulas em inglês. Às vezes está na mesma página, só que o aluno, logo no começo, escolhe qual é a sua língua de preferência, português ou espanhol ou inglês. A pessoa escolhe e a gente vai ver dentro de instantes. Só vai aparecer para ele, aluno, o conteúdo na língua que ele escolher. Para o professor isso não é tão simples assim, porque o professor ainda vai ver tudo em português e em inglês. É o professor que vai escolher a ordem, vai colocar as coisas, mas pelo menos para os alunos já não fica uma página com o dobro do tamanho. Ela pode ficar só selecionado para aquela língua. Já vou mostrar a vocês como a gente faz. Pois não. Vou dizer a mesma coisa que disse ontem. Claro. Esta atividade, e está cá a Joana, que sabe que eu andei a divulgar logo assim que soube disto, porque numa das minhas disciplinas tem 80 alunos e tem sempre grupos e tudo, tem trabalhos e fazem trabalhos em semanas distintas, e eu não usava a função de grupos no Moodle, porque estar a pôr 80 alunos, um aluno em cada grupo. E então, desde que soube desta atividade, eu fazia isto, mas não automaticamente. Eles escolhiam, tinha escolhas de grupo 1, grupo 2, grupo 3, ficavam a saber qual era o seu grupo, mas não tinha impacto direto no Moodle. A partir do momento em que isto se juntou, eles escolhem o grupo e automaticamente fica criado o grupo no Moodle, eu comecei a distinguir as atividades por grupos. Porque há uns grupos que vêm na semana 1, outros que vêm na semana 2, e eu quero ter um questionário para a semana 1 que não está disponível na semana 2. E este ano foi a primeira vez que comecei a fazer isso, porque honestamente tinha mais que fazer do que estar a arrastar 80 alunos a acomodá-los em grupos. Claro. Era mesmo para sublinhar a importância desta atividade, que parece assim uma coisa simples, mas pelo menos para mim fez uma grande diferença. Muito jeito. Podem imaginar nas unidades curriculares do período intercalar que tem 800 alunos, 600 alunos, qual jeito de sair dá. Realmente é muito útil. Uma coisa que também não fica muito visível é que muitas coisas relacionadas aos utilizadores de cada unidade curricular, tá aqui, a gente vai nos participantes, mas em geral, quando a gente entra, a gente só vê utilizadores inscritos. Alguém diz, mas Ademario, onde é que estão os grupos, os agrupamentos? Isso realmente está muito escondido. Nesse ponto, acho que o Moodle ainda precisa melhorar na interface. Mas é só a gente clicar nessa setinha aqui para baixo que a gente vê os utilizadores inscritos, os métodos de inscrição, alteração do papel das pessoas na sala, grupos, agrupamentos, assim por diante. Então, nesse caso específico, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer para permitir escolher grupo é criar grupos, para que os alunos possam, afinal, escolher em que grupos vão estar. A gente pode criar tanto grupos manualmente, como a gente pode fazer a criação automática em grupo. Essa criação automática em grupo permite que o grupo tenha um nome que seja grupo A, B, C, D ou E. Se a gente colocar grupo arroba, mas se vocês preferirem grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, coloca grupo hashtag, aquele símbolozinho do hashtag, que aí vai mudar do alfabético para o numérico também. Pode-se escolher a quantidade de membros do grupo, o número de grupos que vai ser criado, tudo isso na parte inicial, passo 1, criar os grupos para poder aplicar. Depois, o professor verifica que grupo, por acaso até já tinha pessoas no grupo A, B e C, que lá estavam, mas eu tenho que selecionar daqueles grupos, deixa aqui votar, eu seleciono esses grupos, 1, 2, 3, e vou dizer... desculpa, peraí, não é isso ainda. Aqui eu tenho que só conferir. Os grupos estão criados, pronto. Agora vou para a próxima fase. Eu volto à página inicial do curso e vou criar uma nova atividade, como se eu fosse colocar um PDF, como se eu fosse fazer um questionário. E dentro das opções, tem essa nova opção, que não existia antes, que é escolher grupo. Vamos criar como se fosse uma nova atividade. Ao criar o escolher grupo, vão colocar lá o nome e tem 2 elementos que vocês obrigatoriamente têm que preencher além do nome. Primeiro, nas outras opções, deixa eu voltar para cá para mostrar, a parametrização é enorme, dava para outra formação só sobre isso. Mas acho que a gente consegue pelo menos transmitir o básico aqui, mas tem 2 coisas, outras opções e grupos, que essas vocês realmente precisam parametrizar. Se os alunos podem ver quem são os seus colegas, quem já se inscreveu. Se, por exemplo, for uma atividade em que
a afinidade pessoal seja um elemento positivo, deixem que eles escolham. Olha, o João já se inscreveu, eu quero me inscrever no grupo do João, gosto de trabalhar com ele. Ou não, se vocês querem promover o contrário, querem fazer com que as pessoas se conheçam num grupo que é muito... que não tem, que vocês querem quebrar os grupinhos que ali estão, pode dizer, não, você não pode ver que está escrito, você tem que escrever no grupo sem saber o que elas... Claro que eles acabam, talvez, né, se comunicando entre eles, eu estou no 2, eu estou no 2, escreve no 2 também, mas fica a hipótese para que vocês possam escolher, e depois vocês escolhem que grupos estarão disponíveis para escolher, porque dentro do uma sala, a gente pode ter grupos A, B e C, pode ter grupo 1, 2 e 3 com outra finalidade, podemos ter um grupo chamado English, podemos ter um grupo chamado Português, fica a vosso critério, e depois disso a gente diz, naquela atividade, quais são os grupos que eu posso escolher. Nessa aqui, eu digo que o aluno pode escolher inscrever-se no grupo A, B ou C, e eu mudei aqui, essa captura da ecrã foi feita como se eu fosse um aluno dessa disciplina, eu tenho que escolher. Eu posso ver quais são os membros do grupo, posso, inclusive, vamos supor que são grupos por tema de trabalho. Os alunos vão ter que escolher um tema para poder apresentar no final de um determinado período. Vocês podem colocar na descrição do grupo, o grupo A vai trabalhar sobre o tema A, o grupo B, assim por diante. Depois disso, o aluno escolhe qual grupo que quer participar e guarda a escolha. A grande vantagem não é só uma consulta. A partir desse momento, como a gente fazia antigamente, era só uma consulta que depois o professor tinha que manualmente praticamente fazer essa inscrição. Agora não. Agora ele fica efetivamente inscrito naquele grupo que foi criado por vocês previamente. E, para terminar mesmo, aqui a possibilidade chamada visualização por grupos. É isso que tem a ver com a parte que eu estava falando da oferta de unidade curricular em mais de uma língua. Vamos supor que no começo do semestre vocês permitam que os alunos escolham qual é a sua língua de preferência para trabalhar nessa unidade curricular, criam lá o grupo inglês e português, e em todas as atividades, inclusive os textos que vocês colocarem, os questionários, vocês podem adicionar uma condição de acesso, e essa condição de acesso ser pertencer a um determinado grupo. A partir desse momento, na página seguinte, eu digo que o aluno deve cumprir a seguinte condição, grupo A. E quando eu clico nesse íconezinho do olho, é um ícone super discreto, mas ele é muito útil, significa que só os alunos do grupo A vão ver que aquela atividade existe. Não é só poder aceder. Mas na página dos outros nem sequer aparece. Diz, não, porque tem um trabalho que o professor deixou aqui para o pessoal do nosso grupo. Não tem nada. Está aqui. 2 alunos de grupos diferentes vão mostrar a mesma página do Moodle, vai aparecer diferente para eles, a depender do grupo em que eles estejam. Eventualmente, se vocês tiverem unidade curricular, por exemplo, com alunos que venham de diferentes licenciaturas, eventualmente isso também pode funcionar. Né? Vou colocar determinados conteúdos ou um questionário com um grau de complexidade maior para quem venha de uma área específica e uma coisa mais simples, mais genérica para aquele que tem essa unidade curricular não é tão fundamental assim. Fica absolutamente a vossa escolha e a forma de ficar visível ou invisível é clicando nesse íconezinho do olho. Ademais, se eu não clicar no ícone do olho, o que é que acontece? Os alunos do grupo B e C vão ver que a atividade está lá, mas não vão poder entrar. Se eu clico no olhozinho, eles nem veem que existe aquela atividade para o grupo A. Só os membros do grupo A conseguem ver e conseguem entrar para realizar a atividade. E, terminei com 1 minuto de atraso, mas pelo menos tentei passar o recado. A gente fica sempre muito feliz em poder ajudá-los, é o nosso e-mail. Nesses dias a gente está em um processo de uma reforma, vai ficar maravilhoso o gabinete. Ano que vem a gente já vai fazer uma visita lá, mas a qualquer momento, por favor, entre em contato. É sempre um gosto poder ajudar vocês.